Nós vamos abrir a carta de 1 Coríntios. Nós vamos ler 2 versículos. Primeiro, abriremos 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E logo após, leremos 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Primeiramente, 1 Coríntios 14, 16. Fala assim: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Agora 1 Coríntios 11, capítulo 1 apenas. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar neste momento, curve suas cabeças. Senhor nosso Deus, estamos aqui nesta noite, reunidos em Teu nome, para aprendermos mais a Tua palavra, para louvarmos ao Senhor. Senhor, nos dê a capacidade de guardarmos os Teus ensinamentos em nosso coração e nossa mente, e se faça presente aqui no nosso meio. Nos abençoe e nos perdoe, Senhor, por todos os nossos pecados que talvez cometemos durante esse dia. Te pedimos assim em nome do Senhor Jesus, amém. Antes de entrar no nosso tema, eu queria fazer um pequeno resumo sobre a carta de 1 Coríntios, que é a nossa exposição de hoje. A carta de 1 Coríntios ela foi escrita por Paulo na sua viagem a Éfeso. Ela foi escrita destinada à igreja de Corinto a ensinar e a corrigir, responder alguns questionamentos que os membros da igreja de Corinto estavam tendo sobre alguns pecados que estavam sendo cometidos ali. E essa igreja, foi Paulo mesmo que plantou essa igreja, mas foi a igreja mais difícil para Paulo. Foi a igreja mais complicada, a igreja não estava assim, vivendo um momento bom, estava tendo muitas divisões, contendas dentro da igreja. E por mais que seja muito difícil para Paulo ensinar essa igreja, foi a igreja que Paulo mais amou. E esse livro da Bíblia é muito importante para nós, porque tem tantos ensinamentos, e quem teve a oportunidade de ler a carta de 1 Coríntios inteira pode ver que a carta é foco à igreja. O foco é a igreja, é os membros da igreja, ensinar para os membros da igreja. O tema que eu escolhi hoje é sobre ser o imitador de Cristo, como lemos nos versículos. E esse é um tema que eu achei muito necessário para nós nos dias de hoje, porque como jovens, como cristãos, devemos ser imitadores de Cristo, devemos ter conhecimento sobre esse assunto e praticá-lo, e é fundamental para nós, como cristãos. É um tema, assim, é importante para a nossa caminhada cristã, porque é exatamente o que diz na palavra, e vocês vão ver o porquê disso no decorrer dessa mensagem. Então, vamos lá. Nos versículos que nós lemos, Paulo não se dá como exemplo principal. Apesar dele ter começado o versículo 1 de 1 Coríntios 11, como sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo, ele não está se dando como exemplo principal, mas sim Cristo, porque Paulo deveria ser imitado desde que ele esteja imitando a Cristo. Mas, afinal, o que é imitar? Imitar é, se não o meio mais importante, mas é um dos meios mais importantes de aprendizagem. Você não consegue imitar, você não consegue aprender sem imitar alguém. E quando você admira uma pessoa, você começa a querer fazer o que ela faz, você começa a querer ter o que ela tem, a vida que ela tem. E durante os anos, os nossos modelos têm mudado. Quando somos crianças, nossos modelos são nossos pais. Nós queremos imitar o que nossos pais fazem. Mas quando vamos crescendo, durante nossos anos, tudo isso vai mudando. E isso é comprovado cientificamente. E é o comum entre nós admirarmos pessoas e queremos imitar o que elas fazem. O homem tem sempre esse desejo de querer mais bens materiais, de querer a vida de tal pessoa. Minha meta de vida é ser como tal jogador, minha meta de vida é ser como tal artista. É normal. Só que eu pergunto para vocês, alguém que sabe me dizer o que é ser cristão? O que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo, exatamente. Então, como seremos verdadeiros cristãos
se temos como maior padrão a vida de pessoas do mundo? Como podemos nos autodenominar cristão se não estamos agindo, se não estamos tendo como modelo, fazendo jus ao nome que nós autodenominamos? Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que a pessoa que estamos admirando, que estamos tendo como exemplo, é um imitador de Cristo? Tem Cristo como exemplo? Ama a Cristo? Porque se ela não amar a Jesus, isso pode nos influenciar e pode nos levar a pecar. Eu quero que vocês abram comigo em 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vocês podem me perguntar, mas como vamos imitar a Cristo? Como somos capazes de imitar a Cristo, sendo que Cristo andou perfeitamente? Cristo foi um homem perfeito quando veio ao mundo. E muitos podem achar estranho nós tentarmos andar como Cristo andou, porque nós vamos tentar e vamos falhar, e muito, como já temos falhado. Mas eu quero que vocês abram comigo em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Eu peço aos irmãos que deixem as Bíblias abertas, que vamos usar bastante hoje. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui, no versículo 7, que fala: antes, a si mesmo se esvaziou. Por esse versículo ser muito usado para falar sobre a imitação a Cristo, muitas pessoas leem essa parte, a si mesmo se esvaziou, e elas acham que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Mas não é. Nós já somos vazios. Como que podemos esvaziar algo que já é vazio? A imitação aqui não está falando sobre uma imitação divina, sobre o ser Deus. Nós nunca conseguiríamos ser Deus, nós nunca conseguiríamos imaginar como foi esse esvaziamento da parte de Deus. Coube a Jesus se esvaziar para cumprir aquilo que já cumprimos, que é se tornar homem. Nós não podemos achar que imitar Deus é virar Deus. Isso não é possível. Mas sim nos tornarmos imitadores de Deus. Deus se fez homem para que pudéssemos imitar, não Deus enquanto Deus, mas Deus enquanto homem. Lembram de Adão e Eva? Eles queriam imitar Deus enquanto Deus. E isso foi resultado do quê? Do pecado, da queda. Os imitadores de Cristo, os verdadeiros imitadores de Cristo, não querem ser Deus. Eles sabem que não tem como ser Deus. Eles reconhecem a Deus como o único e suficiente exemplo para que tenhamos em nossa vida. E essa parte aqui, preciso que prestem muita atenção, no versículo 5 mesmo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Alguém tem uma versão diferente da minha Bíblia? Só o versículo 5, lê para a gente. Perceberam que aqui fala sentimento e na dela fala atitude? Vocês podem pensar, mas não é a mesma coisa, atitude e sentimento? Como assim? A verdade é que, quando foi traduzida, não tem uma palavra em português que é totalmente correto para o termo que foi usado aqui. A palavra que eu nem vou tentar dizer, a palavra original, porque eu não sei pronunciá-la, quer dizer aqui que não é só o sentimento ou só a atitude, e sim a atitude de desejar ser parecido com Cristo e a atitude de fazer, de agir mesmo. Porque nós, como cristãos, devemos ter esse desejo no coração, ter o desejo de conhecer a Cristo, de imitá-lo a cada dia mais.
Mas o grande problema é que o homem, ele sempre deseja, né? Mas ele nunca faz. Como que faz? E é importante refletir nisso, porque Paulo mesmo, se eu não me engano, foi em Romanos, ele disse algo sobre isso. Não sei se foi em Romanos 7, eu posso estar errada, se alguém quiser me corrigir. Mas ele fala sobre isso. E o homem, ele tem o desejo bom, ele quer fazer o bem, mas ele não consegue. Ele não consegue, não temos esse sentimento em nós. Querer imitar Cristo não é... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Mãe e filho. O filho está de cara feia, não quer fazer o que a mãe está mandando, mas assim, tá bom, então vou fazer. Mas aí bate os pés, não quer fazer, está com cara feia. Não é assim que devemos ser imitadores de Cristo. Não é porque Deus está mandando que precisamos ser. Nós precisamos ter esse sentimento em nós. E é por isso que devemos orar mais. Gente, ora muito, mas orar demais. Precisamos orar mais do que nunca neste momento. E entrando nisso, um ponto que eu preciso ressaltar é que Cristo era um homem de oração. Eu quero que vocês abram comigo em 2 versículos também. Lucas 5, versículo 15. E logo após leremos Lucas 6, versículo 12. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 6, 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Percebem que coisa maravilhosa é ler esses versículos, perceber que Cristo era um homem de oração? E é agora que eu me questiono, será que temos imitado Cristo nesse aspecto da oração? Como temos imitado a Ele nisso? Temos tido essa intimidade com Deus? Temos tido essa intimidade que Cristo tinha com Deus? Quantas vezes nós oramos no dia de hoje? Pense, você. Quantas vezes você orou hoje? Quantas vezes você orou durante a semana? Meus irmãos, estamos num momento que nós precisamos buscar a Deus cada vez mais. A gente vive um tempo difícil e é importante que os irmãos se esforcem para orar. Muitas das vezes a gente passa horas e horas na frente de uma TV, na frente de um celular, vendo não sei o quê, não sei o quê. Mas quando a gente vai ler um capítulo da Bíblia, a gente já fica com preguiça. A gente não quer ler mais. A gente fica horas na frente de uma TV, vendo um filme, vendo não sei o quê. Mas quando a gente vai orar, quando a gente vai tentar falar com Deus, a gente não consegue ficar 5 minutos de joelho. Nós vivemos uma batalha espiritual todos os dias. E não pensem que a carne é fraca. Ela é muito forte. E se você não persistir contra a carne, que não gosta de orar, não gosta de ler a palavra, que despreza a Cristo, você nunca será um imitador de Cristo. Bom, prosseguindo, ser imitador de Cristo também é andar em amor, é ter compaixão com os irmãos, com os outros ao nosso redor. Abriremos em Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós não temos capacidade de imitar Cristo em seu poder, a divindade, mas nós podemos imitá-lo sendo amorosos, perdoando. Vocês já conseguiram imaginar quantos conflitos poderiam ser evitados dentro da igreja, dentro da nossa casa, da nossa família, entre nossos ciclos de amigos, se pudéssemos seguir esse exemplo todos os dias? Aqui está falando como filhos amados. Está vendo aqui no começo do versículo? Já parou para pensar no amor que Deus tem por nós? E temos tido esse amor em nós? Temos imitado Deus a isso? Em 1 João 4, 7, não precisam abrir,
Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso é muito sério, irmãos, e é preciso que nós pensamos um pouco, reflitamos um pouco nesse versículo, falando, porque o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós estamos tendo esse amor, nós estamos tendo isso com os outros. Nós somos filhos dele. Sendo assim, deveremos ser como ele, devemos imitar ele e deveremos amar como ele nos amou. Vamos abrir mais a palavra, João 8,12. Amém? De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Meus irmãos, se quisermos andar na luz, fugir das trevas, nós precisamos abandonar o mundo por completo. Não é um pezinho aqui dentro da igreja e o outro lá no mundo. Não, é por completo. E por mais que seja difícil, por exemplo, eu sou uma jovem cristã e eu sei quantas tentações vêm para nós que nos levam a pecar, quantos convites o mundo tem nos feito. E por mais que seja difícil, nós precisamos manter os nossos olhos em Jesus. Nós precisamos buscar a Deus e ser vigilantes, nos afastarmos de tudo aquilo que nos faça pecar. Não adianta eu querer uma vida transformada por Deus, não adianta eu querer ser um servo, um imitador de Cristo, se eu não me afasto das coisas que me fazem pecar. Se tem uma rede social que está me fazendo pecar, desativo na hora. Se eu estou assistindo alguma coisa, gente, eu desinstalo o aplicativo. Se afaste do mundo, se afaste disso. 1 Coríntios 16:13 fala assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Meu irmão, nós temos vigiado, nós temos tido zelo pelas coisas que fazemos. A quem estamos imitando? Quem está sendo nosso exemplo neste momento? O que estamos olhando no nosso celular? O que temos visto na internet? O que temos assistido? O que temos conversado com outras pessoas pela internet? Se você não se preocupa em imitar a Cristo e seguir os passos de Jesus, tem alguma coisa de errado aí. Podem ter certeza disso. Porque se você quer imitar o mundo, a moda do mundo, os artistas do mundo, tudo aquilo que está no mundo, é porque você ama o mundo e você nunca foi salvo. Você pertence ao mundo. Precisamos ter cuidado com isso. Porém, aquele que ama Jesus, que é um verdadeiro seguidor dele, que busca ele cada dia mais, seguir os seus passos, sempre vai odiar o mundo. Nunca amará as coisas do mundo, nunca amará o pecado. Já pensaram nisso? Já refletiram nisso? Olha só, há uma grande diferença entre conhecimento e prática. Nós dizemos que conhecemos a Cristo, mas não o imitamos. Nós dizemos que conhecemos a palavra. Não, agora eu leio a palavra todo dia. Li a palavra inteira em 1 ano. Mas a gente não a pratica? Como assim? Como temos sendo cristãos desse jeito? O erro de muitos é se apegar a homens. Existem muitas aí, até mesmo cristãos, se apegar a pregadores cristãos mesmo. Mas eu posso te dizer uma coisa? Eles nunca vão mudar a forma que você se veste. Eles nunca vão mudar o seu palavreado. Eles nunca vão mudar a forma que você fala do irmão do lado. Eles nunca vão mudar isso. Eles nunca vão mudar o que sai da sua boca. O único que tem poder de fazer isso, se verdadeiramente nos rendermos a Ele, é Cristo. E somente Cristo. Tenham isso em mente. Não importa se dissermos que, nossa, eu sigo essa tal doutrina. Nossa, eu tenho a Bíblia mais top que existe de estudo. Nossa, eu assisto todas as pregações desse tal pregador. Nossa, ele é bom demais, gente. Não adianta se a gente não quer ter uma vida transformada. Tenha Cristo como seu principal foco. Não fique se apegando a homens. Mas
Pelo contrário, se amarmos a Deus, se quisermos nos seguir a Ele, se quisermos seguir a palavra, aquilo que está escrito, nós vamos enxergar Cristo muito além, nós vamos enxergar Cristo como o nosso maior padrão de vida. E isso é importante que tenhamos isso em mente. E se não estamos vivendo desta forma, eu peço que os irmãos orem. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, que o Senhor nos dê essa capacidade de sermos imitadores de Cristo. Vamos andar com Ele. Se andarmos com o Senhor, seremos parecidos com Ele, seremos como Ele. E agora eu pergunto para vocês, temos sido imitadores de Cristo? Diante de só isso que eu falei aqui, porque tem muito mais coisa, mas eu tive que ser um pouco mais breve, mas temos sido imitadores de Cristo? Temos andado conforme a palavra, conforme seus mandamentos? E partindo para o final, queria só ressaltar aos irmãos que existiram e ainda existem vários homens de Deus, pregadores, reformadores, teólogos, muito importantes e tal, mas nós nunca podemos basear nossa vida a homens. O único exemplo, somente o único exemplo que deve existir para nós é Cristo, apenas Cristo. Ele morreu por nós. Seu amor por nós é tão grande que Ele derramou seu sangue na cruz, em nosso lugar. Ele nos resgatou do mundo. E se não fosse por isso, nós nem estaríamos aqui esta noite. Deus se fez homem e nos chamou para sermos imitadores dele e somente dele. Que sejamos imitadores de Cristo e que tenhamos esse desejo e essa atitude de querer parecer cada vez mais com o Senhor, de buscar a Ele mesmo, de derramar lágrimas falando: Senhor, eu preciso me parecer contigo. Me dê essa capacidade, eu quero ter uma vida transformada. E que possamos ler cada vez mais a palavra, possamos orar mais e que façamos tudo para a glória dele. Que Deus os abençoe.